Que alegria estarmos juntos para mais um programa Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. E toda semana nós estamos aqui para desafiar você a viver com abundância e com excelência em todos os aspectos. E como você sabe, todas as semanas nós temos alguns quadros preparados com muito carinho para você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que se chama lealdade. Nós temos conosco, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, o apóstolo Robert Dudu, da Igreja Capela do Farol em Gana. Mas antes da nossa conversa, você vai ficar com o quadro Percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração. Fique conosco até o final, ligue para pelo menos 3 amigos, você vai acompanhar agora o Percepções. Gostaria de ler com vocês um versículo que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ler a parte A do versículo. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Essas são palavras de Deus dirigidas ao primeiro homem, Adão. Essas palavras ainda ecoam no coração humano. O desejo de Deus é que todo ser humano se relacione. Nós somos seres relacionais. Nós fomos criados por Deus para fazermos parte, para vivermos em comunidade. Mas infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não têm experimentado esse propósito de Deus, que é andar em comunidade, que é fazer parte. Há muita gente que se sente solitária, gente que se sente sozinho na caminhada da vida. E esse, como foi dito, não é o desejo de Deus para nós. Por exemplo, hoje nós passamos por um processo que se chama a massificação da solidão. Ou seja, a solidão tem alcançado as massas. Há uns 50 anos atrás, poucas eram as pessoas que se sentiam solitárias. Isso, quando acontecia, era devido a situações de prisão, de exílio ou de mudança geográfica. Mas hoje, a solidão tem alcançado milhões e milhões de pessoas. Há muita gente que se encontra inteirado nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais, conversam com muita gente, mas se sentem sozinhas como se fossem alguém gritando num deserto. E nessa noite eu gostaria de falar com você sobre 2 formas de nós abandonarmos a solidão, de nós vencermos a solidão. E eu gostaria de deixar essas 2 lições para você. A primeira delas é a seguinte: você precisa entender que a solidão ela é construída através de pequenas atitudes. Ninguém se sente solitário de uma hora para outra. Ninguém se encontra sozinho de um momento para o outro. As pessoas se tornam solitárias quando, pouco a pouco, elas vão tomando decisões. Um exemplo, quando alguém te convida para comer uma pizza ou quando te chama você para conversar, para ir numa reunião, num encontro social e você não aceita e você prefere não se relacionar ou prefere se afastar, você está escolhendo a longo prazo a se tornar-se uma pessoa solitária. Você precisa entender isso. Pequenas atitudes nos levam ao estado de solidão. E isso é algo que tem corroído a alma de muitas pessoas. Já é sabido por todos que a solidão é a grande causa de doenças psicossomáticas e até mesmo do suicídio. O segundo conselho que eu quero deixar para você, a segunda lição, para você dar um golpe de misericórdia na solidão, abra-se para novos relacionamentos. Deus disse que é bom que o homem não se sinta só, não é bom que o homem esteja só. E você precisa, nesse dia, tomar uma decisão de vencer a solidão abrindo-se para novos relacionamentos. Você precisa procurar uma comunidade de fé, uma igreja que pregue a palavra de Deus, uma igreja onde Jesus Cristo é proclamado, onde há pessoas que estão dispostas a se relacionar e você precisa tomar decisões para se abrir. Se você é alguém que não é muito sociável, que não gosta muito de conversa, que não gosta muito de encontros sociais, você precisa mudar esse quadro, aceitar convites, sair com as pessoas, abrir-se para novos relacionamentos. Pode ser que você é alguém que é frustrado nessa área dos relacionamentos, você se feriu com pessoas e hoje é o momento de você tomar essa decisão de abrir-se para novos relacionamentos. É isso, espero que você tome uma decisão, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o assunto da lealdade. E nós vamos bater um papo com o apóstolo Robert Dudu, que é apóstolo da Igreja Capela do Farol em Gana, que tem hoje 1.600 igrejas no mundo todo. Ele é apóstolo, essa igreja foi fundada pelo bispo Dag Heward-Mills. É isso mesmo. E muito bem-vindo, apóstolo Robert, é muito bom ter você aqui. Thank you very much, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pela confiança de ter ser convidado a estar aqui com vocês. É um grande prazer. A honra é nossa, né? Você está aqui depois de um dia tão cansativo de viagem aí. E, pastor, nos fala um pouquinho sobre o seu ministério, quanto tempo você está no Brasil.
Cheguei aqui no Brasil em 2007. Foi mandado aqui pelo meu pastor, que é o pastor fundador da nossa igreja, o bispo Dag Heward-Mills. Estávamos em Trinidad e Tobago, e de lá ele nos mandou aqui. Na verdade, fomos para Trinidad e Tobago de Suíça. Morávamos em Suíça, ele plantou a igreja lá. Estávamos ali e de lá nos mandou para Trinidad e Tobago, do Trinidad e Tobago até aqui. Então foi assim que o trabalho aqui no Brasil começou, em 2007. E hoje vocês estão com quantas igrejas no Brasil? Hoje estamos com 2 igrejas. Estávamos aqui entre 2007 e 2010. Fomos chamados para estar em Ghana, na sede, e só este ano estamos de volta. E com a volta abrimos a segunda igreja. E apóstolo, é importante até que a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores sobre o papel do bispo e o seu como apóstolo, que é um papel assim, os apóstolos na igreja Capela do Farol, talvez o chamado do ministério de vocês é a plantação de igrejas. Sim, e treinamento, o trabalho, o chamado do apóstolo tem a ver com a fundação. A Bíblia diz que a igreja é baseada sobre a fundação dos apóstolos e profetas. Então, o apóstolo é o foco, plantar e tratar com a fundação. Então, além de plantar igrejas, passo muito tempo fazendo seminários que mexem, que tocam as fundações. E é algo que Deus tem dado para meu pastor. Os livros dele são livros apostólicos mesmos, são muitos, né? que mexem com a fundação. E pastor, você estava falando aqui conosco que hoje são 1.600 igrejas em quantos países? 66 países espalhados sobre 5 continentes. Impressionante. E apóstolo, assim, um dos focos do seu ministério, que você falou que é o seminário, até isso você ministrou, esse seminário da Igreja Batista Bethesda, é falar sobre o assunto da lealdade. Sim. Por que a lealdade é tão importante? Uau! Nós temos que entender quem Deus é. Porque o Senhor confia em Deus. Porque nossos irmãos em casa confiam em Deus. Todo mundo tem confiança em Deus, porque Deus é fiel. A natureza de Deus, a fidelidade, a lealdade. E se nós somos chamados a ser representantes dele, ou apresentar ele para outras, no mínimo, nós temos que ser leais. Então, o porquê? Não tem como ser cristão tirando lealdade. Não tem como exercer a sua fé sem ser uma pessoa leal, uma pessoa de confiança. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 20, versículo 6, todo mundo fala bem de si mesmo. Mas uma pessoa, homem fiel, quem pode achará? Então, é o foco mesmo, é a fundação de tudo que fizemos. A Bíblia diz, se as fundações estão sendo destruídas, o que pode fazer o justo? Então, é a base de tudo. Tem a ver com família, casamento, trabalho. Hoje, infelizmente, temos cristãos trabalhando, mas o seu chefe não pode fazer confiança em você. Você não quer cumprir os seus horários, etc, etc. E falta aquela natureza de Deus. E é importante também para entender algo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 20, Paulo falando com a igreja em Efésios, ele falou que não foi assim que você aprendeu de Cristo. Então, a nossa vida cristã é uma vida de aprendizado. Tudo que sabemos sobre perdão, fé, amor, fomos ensinados. E, infelizmente, não fomos ensinados muito sobre o assunto de lealdade. Então, se falta lealdade na igreja hoje, é por causa de falta de educação, instrução sobre esse assunto. Então, por isso que é tão importante os seminários, né, que vocês têm Sim. ministrado. Sim, Inclusive, sim.
foi ministrado na Igreja Batista Bethesda, e o pastor falou aí, que é óbvio, né? A questão da lealdade é chave em todas as áreas da vida, inclusive na vida profissional, né? Oh, sim, porque tem a ver com tudo. McDonald's, trabalhando lá, como podemos deixar o filial McDonald's em suas mãos, se você não é uma pessoa leal? Você trabalha com uma empresa de construção, eles querem abrir um filial em outro estado. O que eles precisam não é alguém que é mestrado ou doutorado em engenharia. O que eles precisam é só uma pessoa fiel. Se podemos achar uma pessoa fiel, é o principal. É o principal. E apóstolo, existe alguns sintomas, a gente está falando da lealdade, aí o contrário, que até nos seminários ministrados, é a deslealdade. Sim. Existem alguns sintomas de deslealdade que podemos identificar, talvez não só nos outros, mas até mesmo fazer uma análise da nossa vida? Sim, o meu pastor, sim, tem vários outros livros que tocam sobre o assunto de lealdade, mas não de uma maneira diretamente como ele tem feito. Ele tem 7 livros. Na verdade, o assunto de lealdade que ele trata são 7 livros. E dentro do livro Lealdade e Deslealdade, que é o principal, tem um capítulo que fala sobre os sintomas de deslealdade. Às vezes as pessoas têm um pouco de problema com isso, mas se você é médico brasileiro, ou um médico de Rússia, ou médico em Inglaterra, gripe é gripe. Gripe não muda. E se você é formado como médico e tem sintomas de gripe, você tem que poder reconhecer que isso é gripe. Então, não importa se esses sintomas estão em você ou seu irmão, gripe é gripe. Então, se não queremos aceitar isso, começamos a brincar com a verdade da palavra de Deus. Jesus falou algo em João, capítulo 6, versículo 70. Ele falou que não foi eu que escolheu vocês, e um de vocês é um diabo. Qual foi a característica, as manifestações de Judas? Algo muito interessante. Aquela noite que Judas traiu Jesus, quando ele saiu da sala, ninguém fez questão. Se ele sabia que ele estava saindo para trair Jesus, ninguém iria deixar ele sair do quarto. E a Bíblia diz que quando ele saiu, pensaram, porque Jesus falou para ele, o que você tem que fazer, faça e faça logo. Então, eles, os outros discípulos, pensaram que ele saiu ou para fazer algumas compras ou para dar a comida, dinheiro para os pobres. Essa é algo característica de pessoas desleais. Reuniões, falta reuniões. Reunião, querem sempre sair. Alguém que não respeita está numa reunião, um líder, falou assim, é um Judas em treinamento. Um Judas em treinamento. Em treinamento, porque este foi característica de Judas. E às vezes as pessoas brincam com isso, né? Oh, yes. Não levam a sério. Yes. Porque quando você falta reunião, a sua mente, atitude é totalmente diferente daqueles que estavam. Então já cria uma divisão, no sentido que nós que acreditamos em uma coisa, e você, não acho que deve ser assim, porque você não estava na reunião. E, apóstolo, assim, muitas pessoas dizem, você tem rodado o mundo todo plantando igrejas, que mas isso é uma questão cultural, o brasileiro é diferente. Como é que você diz para quem pensa dessa maneira? Deus é o mesmo em cada lugar. Infelizmente, Satanás também. Satanás é o mesmo em cada lugar. E a Bíblia diz que não devemos ser ignorantes em relação com as armadilhas de Satanás.
o que Satanás tenta fazer em Gana, em Bélgica, em Suíça, em Afeganistão, em Inglaterra, é a mesma coisa que ele está fazendo. Gripe é gripe. Não importa onde seja. Austrália, Sibéria, Estados Unidos tem o sotaque. Mesmo com gripe, mesmo com o sotaque americano, é gripe. Não muda. Gripe é gripe. Tudo isso que a gente está batendo um papo, conversando, são princípios espirituais. Oh yes, oh yes. Antes da gente continuar a nossa conversa, apóstolo, nós vamos acompanhar agora a história do Paulo Passarini, que é o 180 graus, histórias de uma vida que foi transformada. Bom, eu sempre fui um jovem como outro qualquer, trabalhava, estudava. Com 17 anos eu comecei a usar drogas, comecei a usar maconha, quase todos os dias usar maconha, comecei a usar cocaína também, cheirava cola, tomava chá de cogumelo e com isso eu comecei a praticar pequenos furtos. Roubava toca-fita na época e me envolvi em coisas até maiores, até que eu com um rapaz fomos tentar fazer um assalto e nesse assalto eu fui preso. Fiquei 3 dias preso. Dentro dessa prisão eu fiz um voto comigo que eu nunca mais ia pegar nada de ninguém. Depois de 3 dias eu saí, tive uma conversa com meu pai, disse que eu não ia pegar nada de ninguém. Isso aconteceu, eu nunca mais peguei nada de ninguém, mas ainda eu continuava usando drogas, fumando maconha, posando fora. Isso era o meu cotidiano. E o que eu mais temia era ir preso. E isso me veio acontecer. Eu fui confundido num assalto onde houve uma vítima, essa vítima era uma advogada. E os policiais me pegaram, foi feito um reconhecimento lá e ela me confundiu com uma outra pessoa. E o que eu mais me temia aconteceu, eu fui preso pela segunda vez. Quando eu fui preso pela segunda vez, eu me senti abandonado, me senti sem forças. Aquele lugar, um lugar sombrio, escuro, um lugar onde eu via muita maldade ali, uma injustiça enorme dentro daquele lugar. Eu via pessoas apanhando ali, vi pessoas morrerem naquele lugar. E eu lembro que um dia eu escutei um hino cantando, era um pessoal que fazia um culto num canto lá da cadeia. E eu fui lá. Entrei naquele lugar e conheci a pessoa que fazia culto lá, comecei a ir nos cultos, ia quase todo dia à noite. Houve um culto de sábado, onde veio pastores de fora. E esse pastor, eu nunca tinha visto ele nem me conhecia, eu nem conhecia ele, nunca tinha visto. Minha irmã que foi visitar, eu estava comigo lá no culto. E aquele pastor, numa hora da pregação, ele olhou para mim e falou assim que se eu aceitasse a Jesus e seguisse os caminhos, ele ia mostrar quanto que era Deus na minha vida. Aquilo lá me marcou o coração, eu a partir dali comecei a pegar firme, falei que ia ficar com Deus, com Cristo. E a partir dali eu comecei a ir na igreja, lá naqueles cultos, todos os dias que tinha culto eu participava. Um dia eu sonhei de madrugada, deitado lá na cela, eu sonhei de madrugada que aquele mesmo pastor que falou para mim que se eu aceitasse a Jesus, ele ia me abençoar, ele veio me visitar e ele com outro advogado entraram na cadeia no sonho. E nesse sonho algumas crianças estavam correndo lá com chapéu na cabeça, chapéu de aniversário. E eu cheguei até eles chegaram até mim no meio do pavilhão. E eu falei com eles, vocês precisam me tirar daqui, porque eu não fiz nada, vocês sabem, e eu estou preso aqui sem dever. E eles estendeu a mão e falou, seus dias estão aqui na minha mão. E naquele momento eu contei o que tinha na mão dele, tinha uns grãos de feijão e era 20 grãos de feijão. E Deus falou no meu coração, vai lá e marca na folhinha.
Eu levantei à noite, fui lá, marquei na folhinha o dia que era e voltei a dormir. Os dias se passaram e um dia como outro qualquer, bateram na porta, o carcereiro bateu na porta, chamou pelo meu nome. Eu levantei, ele falou: pega suas coisas que você vai embora. Aí Deus tocou no meu coração e falou: vai ver na folhinha. Eu fui lá na folhinha e contei os dias, do dia do meu sonho até o dia que ele me chamou, era 20 dias. 20 dias exatamente. E as crianças que estavam pulando, brincando naquela cadeia, naquele meu sonho, era uma festa de aniversário, porque eu saí justamente no dia do meu aniversário. Cheguei em casa, minha mãe tinha feito uma festa lá no meu aniversário. Hoje eu sou um homem casado, tenho um filho, o Azaf, tem 8 anos o Azaf. Tenho uma esposa que tem me acompanhado, ela era minha namorada na época, ela sofreu uma boa parte comigo. Hoje eu tenho a minha casa, tenho um bom trabalho, minha esposa tem um bom trabalho, tenho casa. Deus tem me abençoado de forma tremenda, tá? Mas eu era um jovem comum, como muitos que tem aí na rua. Muitos que ainda não conhecem Jesus, eu era um jovem assim. Tive que passar por boas partes para que hoje eu pudesse entender que a gente sem Jesus não consegue. Muito obrigado, Paulo, pelo seu testemunho que nos inspirou. E você que está em casa, entenda isso, Jesus Cristo pode mudar a sua história e a história da sua família. Apóstolo Robert, como que nós devemos tratar a deslealdade? Talvez como tratar a deslealdade, que às vezes a gente, nas igrejas ou nos ambientes, a gente, não, como eu falei anteriormente, é cultural, ele é assim. Como nós devemos tratar, o que a Bíblia fala sobre isso? O melhor exemplo que nós temos é com Deus, é com Jesus. Como Deus tratou com o assunto. A Bíblia fala do fato que houve uma guerra nos céus. E Satanás conseguiu levar o terceiro, os anjos. E eles lutaram nos céus. O que Deus fez? Deus expulsou ele. Deus mandou ele embora. E nós temos que entender que Deus criou Satanás. Tudo que foi feito, Deus criou. E Deus criou com carinho. Deus é muito paciente. Quando Satanás começou a conversar, influenciar os outros anjos, Deus não era cego, tentando arrumar a situação. Mas quando passou um limite, agora acabou. E Deus lançou ele fora. Alguém pergunta, mas onde está o amor de Deus em tudo isso? Cada moeda, para ser legítima, tem dois lados. Deus também tem o lado de justiça e tem o lado de misericórdia. Hoje estamos vivendo o período de graça, misericórdia. Mas a Bíblia diz que está marcado. Cada um vai morrer e depois o julgamento. Então, a moeda vai virar. E quando vira, acabou. Se você está fazendo uma prova vestibular, chegou a hora, chegou. O que você escreveu, você será julgado sobre o que você escreveu. Não tem como. Professor, esqueci algo, queria colocar. Posso escrever de novo? Não tem como. Então, onde está a misericórdia? Onde está o amor? O amor está no fato que vamos julgar de uma base que é justo para cada um. Este é o amor. Então, Deus sendo amor, expulsou Satanás. Jesus falou algo. Ele encontrou várias pessoas ruins. Prostituta, ladrões, assassinos. Publicanos. Tudo. Mas ele não falou para nenhum deles que é melhor que você não nasceu. É só Judas que ele falou, melhor que ele não nasceu. Então, o assunto de traição,
sendo desleal, é algo que Muito sério. é muito, muito sério. Porque é o contrário da natureza de Deus. Muito interessante. E, apóstolo, assim, como criar uma cultura de lealdade na família, na igreja, onde nós estivermos? Que dicas você poderia dar? Olha, de criar essa cultura de lealdade. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, educa, uma tradução diz, educa a criança no caminho que ele deve andar. Outra tradução diz, instrui a criança. A palavra traduzido educar, instruir, em inglês é bem traduzido, diz train, ou treinar. Há uma diferença entre treinar alguém e instruir a pessoa. Instruir, ensinar, é como a pessoa está sentada e você está ensinando. Não tem como ensinar uma criança de 2 anos. Ele não vai entender tudo. O que você tem que fazer é treinar. Pega a criança e faça a criança repetir aquela atividade várias vezes e vai ficar com a pessoa. Então, cria uma cultura de lealdade. E da mesma forma, nós temos que dar as orientações e cobrar, insistir. E nós repetindo estas atividades, estes entendimentos, esta maneira de se comportar, com o tempo será a nossa cultura. Então, para ser uma cultura e para ser valores, a repetição é chave, né? Eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, nas nossas igrejas, né? Sim. E preciso falar mais vezes, então a palavra é que precisa. Não sei se posso falar algo. Claro. E não sei se você é um pastor que está nos assistindo, mas um dia Deus falou comigo, dizendo que os pastores estão tratando o povo dele como bastardos. Bastardo não tem pai. Você que é pastor, a maneira que você trata a igreja, às vezes é diferente de como você trata os seus próprios filhos. Os seus próprios filhos em casa, você vai exigir, você vai cobrar deles. Mas deixamos a igreja de fazer o que eles querem fazer. E Deus não te chamou. Deixa o povo fazer o que eles querem fazer. Nós somos chamados a ser pastores para levar o povo a caminhar do jeito certo. Isso é o que um dia Deus vai julgar nós como pastores. De não ensinar o certo, de não exigir o certo e de não cobrar o certo. Chave, pastor, todos esses conselhos aí para quem está em casa. E para fechar nossa conversa, assim, como evitar talvez a deslealdade de maneira pessoal? Algum conselho para quem está nos assistindo em casa, para dizer, olha, evitar a deslealdade, e tem algo que o pastor queira deixar para quem está em casa? Existe um ditado em inglês que diz, me mostra os seus amigos, eu vou te mostrar o seu caráter. 1 Coríntios 15, 33 fala que how do you say? Bad friends spoil morals. E aqui as más conversações corrompem os bons costumes. Good, fantastic. Então, uma pessoa rebelde, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não quer seguir, que não tem respeito para a autoridade, não tem que ser uma pessoa que é amigo de você. Então, já mostra, se você quer evitar, é óbvio quem obedece e quem não obedece. É óbvio quem segue e quem não segue. Escolhe aqueles que seguem, sabendo que eles estão seguindo algo certo. A Bíblia de Paulo falou, me segue como eu estou seguindo a Jesus. Isso quer dizer, o dia que paro de seguir Jesus, tem que parar de me seguir.
Então, se alguém está seguindo algo errado, com certeza você não tem que seguir a pessoa. Não tem que ser uma pessoa bem chegada com você. Apóstolo, muito obrigado pela participação, que eu creio que abençoou. É óbvio que o assunto é longo, só os livros do bispo são 7, e eu queria indicar um para quem está em casa, que é o Lealdade e Deslealdade, que foi o seminário que foi ministrado aqui em Piracicaba. Se você quer se aprofundar e crescer, você pode adquirir esse livro aqui do bispo Dag Heward-Mills, que é o Lealdade e Deslealdade. E muito obrigado mesmo pela sua participação. Se poderia só dizer, o assunto de lealdade e deslealdade são 7 livros. Ele tem escrito mais quase 160 livros. 460 não, livros. 160. E são 7 do assunto da lealdade e deslealdade, para ver como é amplo, né? O assunto. Sim. Então você agora que está em casa vai ficar com as notícias da Bethesda. Espero que você tenha sido muito abençoado por essa entrevista que vai estar durante a semana, reprise no sábado às 17 horas, durante a semana nas redes sociais. Você vai ficar com as notícias. Fique ligado. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em centenas de endereços. Venha participar conosco. Receba uma palavra de esperança todos os dias. Ligue para a vida. Um serviço diário de mensagem para o seu coração. É só ligar. Todos os sábados, encontro da Juventude Live. Às 18 horas, Live Evolution para jovens de 12 a 17 anos. E às 20 horas, Live Livre para jovens de 18 a 36 anos. E nos domingos, nossas celebrações são para toda a família. Às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. Facebook, Igreja Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Viva com Excelência. E o nosso desejo é que você viva com excelência em todos os aspectos da sua vida. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que Ele veio para trazer vida em abundância. Isso que nós esperamos que você que está em casa receba. Por isso, nós esperamos você na semana que vem e você pode contribuir com o nosso programa enviando um e-mail para vivacomexcelencia@gmail.com, vivacomexcelencia@gmail.com. E nós esperamos você também no próximo domingo, todos os domingos às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano, onde a Igreja Batista Bethesda está se reunindo. E nós estamos com a série Em Família, histórias de famílias parecidas com a nossa. Por isso nós queremos partilhar um pouquinho do que nós estamos recebendo. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até a semana que vem, viva com excelência.